Paz do Senhor para todos. Nossa lição de número 12 tem por título Jesus, o homem perfeito, texto áureo que encontra-se em Lucas capítulo 2, verso 52, que reza assim o texto: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, que diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, que encontra-se em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40 até o 52. Fazer aqui uma observação inicial que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Agora observe comigo que no capítulo 3, no versículo 23 do mesmo livro de Lucas, diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Veja que há uma diferença, né, de 18 anos da vida de Jesus, né? A Bíblia não vai fazer uma menção explícita, clara sobre isso. Então, alguns vão levantar questões totalmente infundadas sobre esse período. Jesus aqui, nesse intervalo dos 18 anos, né, ele cresceu normal, ele vivia normalmente, ele exercia uma vida normal, até porque, segundo a tradição, José, o seu pai adotivo, tinha falecido e Jesus então assumiu a, a função de líder da casa, né? Aprendendo aquele ofício, ele desenvolveu um trabalho como carpinteiro, né? Uma pessoa que trabalhava na fabricação de móveis, de construção, de consertos domésticos, na implementação de aparelhos agrícolas, tudo dentro de uma carpintaria, né? E foi crescendo naturalmente, até chegar o momento em que ele deveria assumir o ministério pelo qual ele foi enviado à terra. Veja que, quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 55, observe que Jesus ele era bastante conhecido. As pessoas o conheciam. E por que o conheciam? Basta lermos o livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, observe que Jesus, ele cresceu em Nazaré naturalmente, e é por isso que em Mateus, no capítulo 13, no versículo 55, né, quando ele está ali dando uma palavra, né, falando a respeito de muitas coisas, muitos vão questionar, dizer o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, de onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se em Jesus. E por que que eles se escandalizavam? Justamente porque eles conheciam a Jesus, né? Jesus cresceu no meio deles, vivia como um homem normal. Basta nós lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, 53, Isaías, capítulo 53, no versículo 3 diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Dentro desse preâmbulo, nós vemos que Jesus tinha uma vida normal,
era uma pessoa normal, cresceu, né, dentro de, de um lar, assumiu o papel de líder da casa, pois, segundo a tradição, José tinha morrido, e quando seus irmãos chegaram numa idade mais adulta, mais jovial, Jesus então foi iniciar o seu ministério, né? O ministério no qual ele veio, né? Ele foi enviado para isso, que foi anunciar uma palavra de arrependimento e para que os homens crescem nele, né? E alcançassem o perdão dos seus pecados e, consequentemente, alcançasse a vida eterna, o perdão eterno, uma vida de glória no qual ele veio nos dar, né? Visto que nós temos que compreender uma questão de que lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, nós vamos compreender um pouco sobre a situação no qual Jesus se manifestou. Hebreus capítulo 2, né? A partir do versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então veja que Jesus, ele manifestou-se, foi necessário ele se manifestar, né, para nos livrar, né, do domínio de Satanás, para aniquilar o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Mas, olhando o texto de Romanos, né, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 3, diz que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, né, condenou o pecado na carne. A Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, vai estar descrito o seguinte, que vindo a plenitude dos tempos, né, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, foi necessário que houvesse a manifestação do Filho de Deus, né, aqui no mundo, para levar o homem ao arrependimento e o homem obter uma vida de reconciliação, uma vida perfeita com Deus Pai. E essa reconciliação, essa vida perfeita, estava em o homem crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas temos aqui que observar nessa lição, né, de número 12, no qual o escritor ele vai colocar isso aqui na introdução. Estudamos sobre o homem do pecado e enfocaremos agora sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Observe que o apóstolo Paulo, né, na sua epístola a Timóteo, ele vai descrever algo fantástico a respeito de Jesus. Primeira epístola que escreveu Paulo a Timóteo, né, no capítulo 3, no versículo 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, né, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Nós vemos que o apóstolo João, no seu evangelho, logo no início, né, João vai escrever dessa maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejamos que o próprio Deus, ele manifestou-se como um homem. Ele veio como homem para resgatar o homem do pecado. Ele veio em busca do homem, aquele que ele criou segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança, né? O homem pecou, mas o próprio Deus não deixou o homem caído. Ele veio em busca do homem. Observando aqui
essa questão. Como se deu isso? Vejamos que lá no Evangelho de São Mateus, acompanhe comigo no capítulo 1, reza assim o texto no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então veja que Maria era virgem e ela acabou gerando no seu ventre um ser. Esse ser foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, dentro dessa questão, observe que não houve a semente do homem. Por isso que em Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: da semente da mulher. Não está descrito da semente do homem, diz a semente da mulher. Isso daí nos dá a entender um grande mistério, né? E uma grande revelação também, ou seja, a grandeza de Deus em manifestar-se de uma maneira gloriosa, de uma maneira sobrenatural. Visto que o nascimento, né, deste ser, né, se deu de algo sobrenatural. Veio a virtude do Espírito Santo, né, sobre uma mulher e gerou nessa mulher um ser. Era necessário que isso acontecesse, por quê? Porque assim como Adão pecou, todos a partir de Adão, a semente de Adão, né, pecaram, né? Então, a semelhança de Adão. É por isso que o texto vai dizer lá em Romanos que o pecado veio por um homem, por isso que todos pecaram e condenados à morte. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos extraviaram-se, todos perderam-se, né? Se afastaram e não há nenhum justo. Então era necessário que alguém justo, santo, sem pecado, viesse ao mundo como um representante do homem para vencer a Satanás, vencer a morte, vencer o inferno e conceder ao homem de novo uma comunhão com o Criador. Então, esta pessoa, este ser foi Jesus Cristo. Mas vejamos que o escritor Mateus, né, escrevendo no seu evangelho, ele diz assim no versículo 22: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso daqui nós já temos uma noção, né, da pessoa de Jesus. Veja que o evangelista João, no capítulo 1, né, quando ele escreveu o seu evangelho, ele diz: em arque, em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai teos em rologos. Ou seja, e Deus era o verbo, e Deus era a palavra. Ora, se Deus era a palavra e essa palavra se fez carne, ou seja, o verbo se fez carne, então vemos que há um grande mistério nisso, como bem o apóstolo Paulo ele retratou. Quando nós olhamos o texto de Lucas, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: a uma virgem desposada com o varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Observe que Maria ela vai ficar turbada com aquelas palavras, né, com aquela saudação, mas o anjo vai dizer para ela que descerá sobre ela, né, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo iria cobri-la, né, com a sua sombra, e ela iria gerar um ser. Este ser seria chamado Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus que viria, né, como um homem, né, como um ser humano para resgatar o homem. E por que isso? Por que o nascimento? Justamente porque é a única forma de se vir ao mundo, a forma legal é através do nascimento. O profeta Miqueias, né, no capítulo 5 do seu livro,
ele vai revelar aqui o local do nascimento de Jesus, mas ele vai dizer, vai deixar aqui entre linhas uma coisa muito grande, muito profunda. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 2 do seu livro. A epígrafe diz: a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja que ele aqui está revelando que aquele que iria nascer, ele é eterno. Ora, ou seja, o próprio Deus eterno, né, ele, por um período de tempo e por causa da paixão, né, da morte, ou seja, por causa do sacrifício que ele iria enfrentar, porque ele iria morrer por toda a humanidade, né, como está descrito aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então veja que o que santifica é Cristo, né? E os que são santificados são os que foram redimidos da culpa e do poder do pecado e separados como um povo de Deus à consagração de Cristo. Ou seja, é isso que nós entendemos quando nós lemos a Epístola aos Efésios, né, no capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Observe que quando nós vamos para a Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E a Bíblia diz, lá na Epístola aos Romanos, capítulo 5, que nós temos paz com Deus mediante a fé em Jesus. Mas veja que Jesus, aqui na Epístola aos Colossenses, né, no capítulo 2, no versículo 14, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então veja que o sacrifício de Jesus, né, a sua morte, né, o plano salvífico no qual Deus Pai tinha projetado, né? Então Deus Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, executou este plano, né, trazendo, né, salvação para todos aqueles que creem em seu nome. Mas observe que uma virgem conceber um ser, ora, sabemos que o modo natural é quando o homem relaciona-se com a mulher e aí gera um ser, mas neste caso foi diferente. O Espírito Santo gerou no ventre de uma mulher um ser, e é por isso que Jesus, ele é tanto Deus
como homem, né? Então, o termo perfeito para se dirigir a Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Veja que tanto Mateus como o evangelista Lucas, eles concordam em declarar, né, que Jesus nasceu de uma mulher virgem, sem a intervenção de algum homem, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus, de há muito vem sendo atacada por alguns teólogos liberais, né? É inegável. Então, no entanto, que o profeta Isaías, quando ele vaticinou a vinda, né, de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, né? Essa predição foi feita aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, visto que a palavra virgem, né, é a tradução correta da palavra grega partenos, né, que é empregada na Septuaginta, no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. A palavra hebraica significando virgem, no hebraico é alma, né, que ela é empregada por Isaías para designar uma virgem, né, que está em idade de casamento e não é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto o da virgindade, né? Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus e ele nascer de uma maneira sobrenatural, de uma maneira maravilhosa e fantástica. Pois bem, aqui no nosso texto, né, da nossa lição, nós temos Jesus, verdadeiro Deus, né? Então, o escritor ele vai trazer aqui sobre a eternidade de Jesus com o Pai. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 10, né, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte: Eu e o Pai somos um, né? Essa afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, vai indicar uma igualdade, né, com o Pai, né? Jesus, ele é Deus, assim como o Pai também é Deus, né? Então nós vemos que em algum outro momento Jesus vai dizer que o Pai era maior do que ele. Quando ele fala isso, ele está afirmando que, segundo ele, na sua condição humana, né, ele era menor do que o Pai. Mas quando ele fala em igualdade de essência, de natureza, ele afirma a sua igualdade com o Pai, né? Então, observando que no texto de Hebreus, no capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, capítulo 1, no versículo 2, diz o seguinte: A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Essa afirmação, ela é importante, né? Por quê? Porque temos aqui algo muito grande, né? Diz o texto, né? Assim, que ele é herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Só que mundo aqui não é o vocábulo grego cosmos, e sim a palavra grega aionas, ou aiões, que significa eras, séculos, né? Eternidade. E quando nós partimos para o texto de Isaías, né? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz: Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa terminologia Pai da eternidade, dentro da cultura hebraica, significa que aquele que origina algo é denominado Pai. Observe que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, né? O diabo iniciou a mentira, ele criou a mentira.
E aqui Isaías está dizendo que Jesus ele é o Pai da eternidade, logo ele é o Criador de todas as coisas, o Criador da eternidade, de todas as eras, dos séculos. Logo, se ele é Criador, ele não é criatura, ele é Deus. E aí nós vemos aqui, no capítulo 1 do Evangelho de São João, algo bastante interessante. Veja comigo no capítulo 1, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, quando nós nos reportamos para a epístola aos Colossenses, veja comigo, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Mas o versículo 15 diz que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui não é no sentido de ser o primeiro de uma criação, como algumas religiões ensinam. A palavra grega aqui é protótokos, que significa o que tem a preeminência, a soberania sobre toda a criação. Logo, ele foi o Criador, então ele tem uma soberania sobre a criação. Se o vocábulo grego aqui fosse protos, aí daria margem a ser o primeiro, a primeira criatura. Mas não é isso que se fala de Jesus. Mas voltando para a epístola aos Hebreus, no capítulo 1, veja comigo que o versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Observe que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que João, né, no seu evangelho, quando João escreveu o seu evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Observe que no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando Filipe ele pede para ver o Pai, Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Observe que Jesus está falando aqui de uma revelação muito grande. A pessoa do Pai estar nele e ele estar no Pai. Mas também tem outro detalhe, ele foi gerado pelo Espírito Santo, logo forma-se então uma trindade, né? A doutrina da trindade ela existe na palavra. A palavra trindade não tem na Bíblia, mas a verdade da doutrina da trindade está na palavra. Então veja que dentro dessa revelação, quando nós olhamos aqui no capítulo 19 do Evangelho de São João, quando Jesus está pendurado na cruz e está escrito assim no versículo 19: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. No capítulo 8, no versículo 28 do mesmo Evangelho de São João, Jesus disse que quando ele fosse levantado na cruz, todos conheceriam quem ele era. Pois bem, só que essa fraseologia, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, como foi escrito, ali está revelando um acróstico, que é Yeshua Hanatzarei Uet Melech Ha-Yehudim. Observe que começa com YHWH, formando então o tetragrama. Quando Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de São João, né, ele está falando a respeito dele e diz que Abraão, quando o viu, se alegrou, os judeus pegaram em pedra para o apedrejar. Por quê? Porque Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele era, ou seja, eu sou.
O verbo aqui, eu sou, vem do grego ego, eimi, né? Lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés solicitou a Deus, qual o teu nome para eu me dirigir às pessoas? Deus disse, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Ried, Ried, né? O vocábulo ali hebraico Ried vem de Raya. Raya é um substantivo que deriva-se de uma raiz hebraica, de um verbo hebraico chamado Ravá, que significa tornar-se, que significa ser. Ou seja, eu me tornarei, eu serei o que eu quiser ser. Ora, se no Antigo Testamento Deus ele fez da maneira como lhe aprouve para libertar o seu povo do Egito, mais tarde, já na bendita pessoa de Jesus, Deus se tornou homem para libertar o homem do poder do pecado, do poder de Satanás. Ou seja, essa fraseologia, né, Ried, Asher, Ried, né, em grego é ego eimi roon, né? Quando ele então revela, né, ao próprio Moisés, né, quem ele era, quando ele diz apenas eu sou, ou RE, Ashe RE, o ego eimi roon, né? Ou seja, vem esse substantivo raiá, que significa existir, ou tornar-se, ou ser, ou vir a ser, né? Vem dessa raiz de um verbo chamado ravá, tornar, ser, fazer-se. Então, os judeus entenderam o que Jesus estava falando e quiseram apedrejá-lo, né? Mas observe que dentro dessa grandeza da pessoa de Jesus, nós vemos também um detalhe, né? Né? Quando ele então quando ele então toma a direção, né, de muitas situações adversas. Por exemplo, quando ele está no mar, né, no lago, na verdade, atravessando ali junto com seus discípulos, e aí o mar se levanta, o vento vem muito forte e ele levanta-se e repreende, né? Aquieta-te, cala-te. Observe que no texto de Salmos, de número 89, verso 9, está descrito que somente Deus pode realizar isso, né? Acalmar a tormenta do mar. Jesus perdoou pecados, coisa que somente Deus pode fazer, como está descrito lá no Salmo de número 130, verso 4. Jesus ele curou aos cegos, coisa que somente Deus pode fazer, como está descrito no Salmos de número 148, né? 146, né? Jesus ele cura os cegos, Jesus ele realizou libertação de oprimidos, né? Coisa que somente Deus pode fazer. Né? No Salmo de número 146, verso 8 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos. Jesus também abriu os olhos aos cegos. É por isso que Jesus disse, em muitas vezes, que aquilo que o Pai faz, ele faz também igualmente. Por quê? Porque ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Mas vamos aqui analisar, né, esse terceiro subtópico do primeiro tópico dessa lição, que é muito importante, quando se fala de esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Bem, meus amados, nessa segunda parte, né, dessa lição de número 12, que nós estamos tratando sobre a divindade de Jesus, né? Jesus como verdadeiro Deus. Existe aqui esse terceiro subtópico que tem por título Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Observando aqui que o escritor ele vai ressaltar sobre o nascimento de Jesus,
né, vai ressaltar da situação em que Jesus vai deixar a sua glória, né, como está descrito no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Vejamos comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que Jesus ele sempre foi Deus. A sua natureza, né, é igual ao Pai, né? Sabemos que Deus, ele é um ser trino, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nessa questão aqui, nós sabemos que Deus, o Pai, tinha planejado toda uma situação, né, para salvar o homem, como está descrito aqui em Colossenses, né, no capítulo 1, versículo 26, diz: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Observe que no capítulo 2, já no versículo 12, ele diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então veja que aqui em Filipenses, no capítulo 2, nós vemos que vai ter uma palavra chamada, no versículo 7, de aniquilou-se, ou despojou-se, ou esvaziou-se. O texto grego do qual foi traduzida essa frase vai dizer literalmente que ele se esvaziou, isto é, deixou de lado a sua glória celestial, a sua posição, e ao esvaziar-se, ele então adentra no mundo dos homens e abre mão de seus atributos, de seus privilégios divinos, de suas prerrogativas, né, para aceitar uma vida de sofrimento, de incompreensão, de maus tratos, de ódio, né, de uma morte, né, excruciante e da maldição da cruz. Tudo isso ele fez para ser o salvador de todos os homens, né? Nós vemos que o versículo original no grego, né, vai nos revelar algumas coisas. Por exemplo, Rusen morphitheon iparkon uk erpagnon egexato to einai isatheon. Alaeton egnosen morphidulo laben homoionati antropogenomenos. Observe que o vocábulo grego, né, morph, né, que significa forma, ele vai denotar a forma ou traço especial ou característico de uma pessoa ou de alguma coisa. Ele é usado com um significado particular, né, acerca de Jesus, né, nessa passagem de Filipenses, né, no qual, sendo em forma de Deus e tomando a forma de servo. Observe que o termo morf é, portanto, assim, a natureza ou a essência, não no abstrato, mas como um substantivo subsistindo, na verdade, no indivíduo e retido nele, né? Observe que esse vocábulo grego morf, né, que significa forma ou traço, né, nesse contexto aqui de Jesus, tem uma definição, que é o que? A natureza ou a essência, não em algo abstrato, né, mas como subsistindo, né, no indivíduo e retido nele, né? Observe que quando nós
vamos para o vocábulo ser, né, do grego hiparkon. Observe o seguinte, que esta expressão, né, está no particípio presente de eimi, ser, ou seja, o verbo de existência comum, né, ou um particípio de ginomai, que é tornar-se, significando então uma origem ou resultado, ou o particípio presente de hiparkon, de existir, que sempre envolve um estado pré-existente anterior ao fato referido e uma continuação do estado depois do fato. Ou seja, a expressão que sendo em forma de Deus, ou seja, está implicando na sua deidade pré-existente anterior ao seu nascimento e também na sua deidade que continua depois que ele assumiu a forma humana. Então nós vemos que dentro dessa questão, Jesus, ao tornar-se homem, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas assumiu uma natureza humana e uniu a sua natureza divina. É por isso que ele agia por duas naturezas. A natureza divina, quando ele tinha a onisciência, quando ele tinha a presciência, né, quando ele sabia de todas as coisas, e a sua humanidade, quando ele então se cansava, sentia fome, sentia sede, sentia sono, coisa que nós vamos falar na segunda parte desse comentário, que é sobre Jesus, o verdadeiro homem. Mas voltando aqui, dentro dessa questão da divindade de Jesus, né, vamos aqui para Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O vocábulo grego, né, a frase, o versículo em grego é otien auto katoikei pantopleroma teis teótetos somáticos, ou seja, em Jesus estava toda a plenitude da divindade, ou seja, o próprio Deus que estava aqui na terra, pois a natureza divina, ela é inseparável, né, subsistindo em Jesus, né? É por isso que quando Jesus chegava em algumas cidades, alguns espíritos malignos, quando via, corria para ele, né, e bradava, sentia a presença do próprio Deus. Mas veja comigo aqui rapidamente no texto de Isaías, no capítulo 41, Isaías, capítulo 41, no versículo 4, diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Veja comigo, no versículo, no capítulo 43 de Isaías, o versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Capítulo 44, né? No versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja que são palavras do próprio Deus, né? Veja aqui agora no capítulo 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Veja que essas palavras, né, indicando que não há outro Deus, não há outro Salvador, não há outro primeiro, não há outro último. Veja que em Apocalipse, no capítulo 1,
né? Texto bem conhecido. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz que não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja que aqui Jesus está se referindo como o primeiro e o último. Mas, como lá em Isaías nós vimos Deus falando que ele é o Salvador e fora dele não há Deus e também não há outro Salvador, quando nós observamos o texto da Epístola de Tito, né, no capítulo 1, no versículo 3 diz: Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. O versículo 4 diz: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que aqui tanto Jesus como Deus Pai é chamado de Salvador. No capítulo 2, já no versículo 10, está escrito: Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. No capítulo 3, versículo 4 diz: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. No capítulo 3, no versículo 6 diz: Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós vemos aqui um quadro bem comparativo que deixa bem claro o seguinte: os termos Salvador e os termos Deus, que são aplicados também a Jesus, né? Veja o que está escrito no capítulo 2, no versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que há uma reiteração quando é afirmado aguardamos, né, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o que está escrito aqui é que Jesus ele é tanto o grande Deus como também o Salvador, o Senhor, né? Como não pode haver dois deuses nem dois salvadores, então fica implícito aqui que implícito e explícito que Jesus ele é o grande Deus. Mas veja que algumas religiões tentam deturpar esse versículo 13, alegando que Jesus não é o grande Deus, como está escrito no versículo. Mas quando nós lemos aqui o texto no grego, tema carian, elpida kai, epifaneiantes doxes, do megalon theon, kai soteros, emon e exocristo. Observe que o vocábulo grego kai, né, que é i, faz essa junção, ele está juntando os termos grande Deus e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que Jesus, ele é sim o verdadeiro Deus, o grande Deus, aquele que se fez homem para salvar a humanidade. Vejamos que no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Veja aqui comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 28, que está escrito que os bispos devem apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ora, sabemos que Deus é espírito. Quem derramou sangue na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui está indicando que Deus, né, comprou a sua igreja com o seu sangue. Como Deus é espírito e não tem sangue, logo Paulo está afirmando que aquele que estava na cruz do Calvário era o Deus
como homem. É por isso que na sua epístola a Timóteo ele diz que grande é o mistério. Deus se fez homem, Deus se fez carne. E na epístola aos Romanos, no capítulo 9, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Isso vai corroborar o que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, temos ciência de que Deus, né, ao assumir a forma humana, ele revestiu-se dessa natureza humana, né? Tomou sobre si essa natureza, unindo-a, né, com a sua natureza espiritual, sua natureza divina e permeou sobre a terra, né? Porque Deus, segundo o Salmo de número 104, Deus está vestido de glória e de majestade. E segundo depreende-se do texto aos Filipenses, ele deixou a sua glória por um momento e veio até nós. E como ele estava aqui na terra, ele então foi o mais humilde de todos, né? Suportou toda a afronta por causa de nós e, sendo o próprio Deus, ele então morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, dando vida a todos aqueles que crê no seu nome, né? Deus assim vos abençoe. E na segunda parte estaremos falando sobre a Paz do Senhor para todos. Continuando o nosso comentário sobre a lição de número 12, vamos falar sobre a segunda parte, que é Jesus, o verdadeiro homem. O escritor da lição, ele vai colocar aqui sobre a respeito da concepção, né, a encarnação de Jesus, né, sobre a comunhão de Jesus com o Pai, né, no qual o Senhor Jesus certa vez falou no capítulo 5 do Evangelho de São João, no versículo 37, que diz assim: E o Pai que me enviou, ou seja, Jesus foi enviado pelo próprio Pai, né, à terra. No versículo 43 ele diz: Eu vim em nome de meu Pai. Então Jesus, ele sempre deixou claro que ele veio do Pai, que ele saiu do Pai e veio fazer a vontade do Pai, como está descrito no capítulo 6, no versículo 38, que diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então nós vemos que Jesus, ele veio do Pai, né? Ele saiu do Pai, ele encarnou-se, ele revestiu-se de homem, de uma natureza humana e esteve entre nós. E no versículo 42, há um questionamento das pessoas quando dizem assim: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então havia muita contradição, havia muitas divergências quanto à pessoa de Jesus. Observe que no capítulo 7, no versículo 34, Jesus diz: Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. E isso gerava muita confusão, pois Jesus estava ali diante deles e ao mesmo tempo dizia que estava nos céus, como podemos comprovar no capítulo 3, no versículo 13 do Evangelho de São João, quando diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Isso Jesus está mostrando a sua onipresença, ou seja, ele sendo Deus, ele veio à terra, né? E como podemos comprovar no Evangelho de São João, no capítulo 1, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
mas também o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, nós vemos que a humanidade de Jesus é real, assim também como a sua divindade. Mas vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Ora, sabemos que Jesus ele teve todas as limitações físicas, né, do corpo humano. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele teve as limitações dentro de um contexto físico, não é? Isso mostra a sua humanidade, né? As pessoas o tocavam, o viram, ele sangrou, ele suou. Então, dentro dos limites do corpo humano, ele passou. Então, a sua humanidade, ela é real. Mas também vemos que a sua divindade também era notória quando ele repreendeu o mar e os ventos, quando ele expulsou demônios, quando ele ressuscitou pessoas, quando ele deu cura a cegos, quando ele curou muitos de muitas enfermidades, quando ele ressuscitou pessoas, né? Então nós vemos que tanto a humanidade como a divindade de Jesus são totalmente reais. E aqui na nossa lição, nós vemos que Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos. Vemos que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, vai escrever que Jesus nasceu de mulher, né? No tempo devido, ou seja, no Antigo Testamento havia as profecias referentes à sua vinda, à vinda do Messias, mas não estava muito claro. Apenas com o passar do tempo é que se foi tendo uma dimensão maior, como o nascimento, que nasceria de uma virgem, o local do seu nascimento, né, a maneira, como seria. Então, todas essas coisas, né, foram colocadas pelos profetas no Antigo Testamento e que houve o cumprimento em Jesus. E Jesus sempre referiu-se a ele baseando-se no Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, como ele deixou bem claro no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, quando ele então expõe as Escrituras para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? Pois bem, na sua presciência, Deus ele levantou três significativos, né? A fim de preparar o povo para recepcionar o seu filho amado, né? Então houve o que? Toda um planejamento, teve um tempo adequado, né? O tempo que seria para o nascimento de Jesus, né? E antes do seu nascimento veio então João Batista, no qual Deus levantou esse homem para que fosse aquele o precursor, aquele que prepararia o caminho para o Senhor, como está descrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, 2, 3 em diante. Então veja que Jesus ele é apresentado, né? E quando Jesus vem ao seu batismo, e Jesus então, no batismo ali no Rio Jordão, há uma confirmação, uma testificação da parte do Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma corpórea de pomba, né? Aquele evento foi para mostrar a João Batista que Jesus era o Messias, né? Pois bem, aqui vemos na nossa lição, né, o tópico Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus, nós já nos referimos aqui, no qual ele passou as limitações, sofreu as limitações humanas, né? Como todo ser humano passa, fome, sede, cansaço, todas esses sentimentos, né? Mas vemos também aqui um tópico de Jesus, o último Adão, né? Então, dentro desse tópico aqui,
é necessário que a gente nos reporte para a Epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, que diz: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Pois bem, nós vemos aqui dentro desse texto uma questão que o apóstolo Paulo ele vai estabelecer um paralelo entre o primeiro homem, que é Adão, e o segundo homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente e o segundo aqui, espírito vivificante, ou seja, o homem celestial, né? Há um contraste entre o homem terreno e aquele que é celestial. Por quê? Porque nós vemos que no versículo 47 está escrito: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então veja aqui, há uma comparação que o apóstolo Paulo estará aqui realizando com um intuito. O tema principal aqui do apóstolo Paulo nesse capítulo é sobre a ressurreição. A sua intenção é fazer um levantamento e responder a uma questão. Veja no versículo 35 do capítulo 15 que diz: Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Então, para responder essa pergunta, o apóstolo Paulo ele vai apresentar então duas imagens, uma presente e uma futura, né? Olha o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Antes e depois dessas palavras, o apóstolo Paulo vai mostrar o que é ter a imagem do terreno, ou seja, Adão, e o que significará ter a imagem do homem celestial, Jesus Cristo. Então, assim, essa expressão ser vivente tem o sentido de homem terreno e o sentido de espírito vivificante é homem celestial. Então, veja que o ser vivente ou o homem terreno, o termo vai se referir à sua origem, ou seja, era do pó da terra. Mostra também todas as características próprias que marcaram o primeiro Adão após o pecado, a corrupção, a desonra, a fraqueza. E, como era terreno, voltou ao pó e, ao pecar, levou todos os descendentes, né, tudo o que lhe era próprio. Por isso, como diz o apóstolo, carregamos em nosso corpo a imagem do primeiro Adão, né, com todas as suas fraquezas, suas vicissitudes, as suas debilidades. Já no tópico espírito vivificante, ou seja, o homem celestial, o termo também dá conta de origem do segundo Adão. Ele veio do céu, mas também vai designar suas características pós-ressurreição, um corpo incorruptível, glorioso e poderoso, né? Como podemos comprovar no versículo 42, que diz: Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então veja que há também uma diferença muito grande. O primeiro Adão, que foi feito alma vivente, ou seja, um ser que vive, e o segundo Adão, que é aquele que concede a vida, né? Ou seja, ele não apenas dá a vida, ele é a própria vida, né? Então veja, há um contraste em que o apóstolo Paulo, ele argumentando aqui, ele vai trazer essa diferença entre a imagem do primeiro Adão e a imagem do segundo Adão. Ou seja, é, um que tinha um corpo, foi criado em perfeição, mas caiu por conta do pecado, então entrou em declínio. E o segundo Adão, que é Jesus, que vem com trazer a imagem da perfeição, aquele que vai conceder algo perfeito, incorruptível, imortal. É por isso que, a partir do versículo
53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, há uma transformação, né, do corpo daqueles que creem em Jesus e que alcançarão essa incorruptibilidade, essa imortalidade com um corpo glorioso, poderoso, semelhante ao seu, semelhante ao de Jesus. Veja comigo aqui na Epístola aos Filipenses, né, no capítulo 3, no versículo 21, que diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós vemos que há essa transformação, aquilo que somente Jesus poderá fazer com o nosso corpo. Vemos também quando o escritor coloca aqui sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus, né? Então vejamos que ele vai fazer uma colocação de um texto da Epístola aos Hebreus, né? No capítulo 7, versículo 26, que fala: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então vejamos aqui algo importante nesse contexto, que quando ele cita na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, acompanhe comigo, capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, no versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, né? Aí ele vai dizer, santo, vem do vocábulo grego ágios, inocente, que é do vocábulo grego akakos, imaculado, do vocábulo grego amiantos, né? Separado dos pecadores. Aí o vocábulo pecadores ele já vai usar a terminologia grega amártolos e feito mais sublime do que os céus. Então veja que Jesus tem três características importantes: ágios, ácacos e amiantos, ou seja, ele é santo, ele é inocente, ou seja, sem puro, né? Ele é um ser totalmente puro, e amiantos, ou seja, imaculado, e ele é separado dos pecadores, do grego amártolos, ou seja, não tem nenhuma mancha, né? Então nós temos que observar que Jesus é colocado como um sumo sacerdote, né? Então nós temos que aqui fazer um parâmetro aqui dentro, que o capítulo 7 de Hebreus vai apresentar o sacerdócio de Jesus, né, em uma nova perspectiva. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, e o autor, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior à de Arão e à levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus. Veja comigo no versículo 13 do capítulo 7, que diz: porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o escritor ele sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque, quando ele vai afirmar que este foi feito semelhante ao Filho de Deus e não o contrário, né? Então veja que o pensamento do escritor é bem mais compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos da sua tipologia, de sua natureza, de seus atributos. Há muitas especulações quanto à pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico, né, nós vemos ele como uma pessoa histórica e de uma natureza tipológica. Melquisedeque, ele deve ser visto como um tipo, né, que apontava para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escritor sagrado ele vai mostrar que o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Nós vemos também que um sacerdócio com total legitimidade divina, pois o versículo 3 do capítulo 7 de Hebreus vai mostrar: sem pai, sem mãe, sem genealogia,
deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico, né, e o de Melquisedeque. Veja só, o sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. E é exatamente isso o que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à de Melquisedeque, né? E esse sacerdócio sendo perfeito, né? Já que a palavra teleioses, que significa perfeição, usada pelo escritor no capítulo 7, no versículo 11 de Hebreus, quer dizer também um alvo a ser atingido, ou seja, dentro desse contexto, ela é usada para se referir a um relacionamento com Deus, ou seja, nem a lei nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O escritor sacro ele vai destacar que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade nenhuma de realizar. É por isso que o capítulo 7 ainda vai destacar que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E o Espírito Santo já havia falado pela boca de Davi que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. É o que nós vemos no Salmos de número 110, versículo 4. Se uma ordem se instauraria, consequentemente, a antiga passaria. E essa profecia, quando cumprida necessariamente, torna-se então obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma que o seu caráter era um caráter transitório. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Veja que o sacerdócio de Jesus também é inculpável, ou seja, vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote, mas além desse atributo, ele também deveria ser inocente, né, santo, imaculado, né? E o apóstolo Pedro, quando ele faz uma afirmação sobre Jesus, ele diz que Jesus não cometeu nenhum pecado, nem da sua boca se achou engano algum, como está descrito na primeira epístola que escreveu São Pedro, capítulo 12, versículo 22. Ou seja, não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Jesus. Portanto, Jesus ele é o que? Ele foi o homem perfeito, ele foi aquele que veio para assumir a culpabilidade do homem, morrer pelos pecados do homem, né? E salvar o homem. É por isso que, para finalizar, nós vemos aqui na epístola que escreveu Timóteo, né? Na primeira epístola que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós vemos que Jesus, ele é o perfeito, ele é aquele que salva o homem, ele é aquele que intercede pelo homem, é aquele que salva, né? Somente ele pode salvaguardar o homem, somente ele, né? Pois ele teve uma vida perfeita, ele teve toda uma as provações, tudo aquilo que está tudo aquilo que está sobre o homem, né? Todas as limitações, as fraquezas, tudo que está, né, e que afeta o homem, Jesus passou, mas no entanto ele não pecou, teve uma vida sem pecado. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 em diante, diz:
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós vemos que Jesus é aquele que venceu, né? Aquele que foi morto, mas ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós, né? Pois ele conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, né? Para finalizar, né, quero aqui deixar esse texto bastante conhecido, né, que nós possamos estar firmados nele, né? Epístola aos Romanos, né, no capítulo 8, versículo 1, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus em Cristo possa abençoar todos.